vindo ministrar a palavra, né, de ceder aqui este altar à minha pessoa, de confiar em mim, em nome de Jesus, que o Senhor possa, né, falar através da minha vida. Estou aqui, né, com meu pastor, né, o pastor presidente da igreja, sua esposa missionária Renata, minha pastora, futura pastora, em nome de Jesus, já profetizo, né, está aqui também as minhas filhas, né, e meu genro. Meu esposo está trabalhando, viajando, não pôde estar presente, mas trago um abraço dele para todos, amém? Amém. Em nome de Jesus. Sem muita demora, né, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías 42. Aleluia, Deus. Isaías 42, versículo 8. Todos encontraram? Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? Só até aqui. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Em concordância com a oração que foi feita pela minha vida, Senhor Deus, eu venho lhe pedir perdão dos meus erros, falhas, pecados cometidos contra ti, contra o meu próximo. Se fiz algo, Pai, que não agradou o Senhor, meu Pai, que o Senhor venha me limpar, me perdoar, Pai. Se tem alguém, meu Pai, contra mim, Senhor Deus, com algo contra mim, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, fazer com que essa pessoa venha me perdoar também, Senhor Deus. Eu lhe peço e lhe clamo, ó Pai, que eu venha diminuir na tua presença, e o Senhor venha crescer sobre a minha vida, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos dar, Pai, o discernimento e entendimento da tua palavra, Pai. Fale conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos esta noite, meu Pai. Eu lhe peço e lhe clamo, abençoa cada vida, meu Pai, que adentrou neste ministério, Pai. Abençoa esta casa, Senhor Deus, este ministério, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha repreender todo roubador de mensagem, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, este lugar de oração, este lugar de renovo, meu Pai, de busca do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu lhe peço e lhe clamo, Pai, abençoa minha casa, minha vida, minha família, Pai, meu ministério, em nome de Jesus, o ministério a qual eu congrego, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e lhe clamo, amém? Podem se sentar. Aleluia, Deus. Nós vemos aqui, né, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é o Senhor, e este é o nome dele, a glória dele, Ele não dá a ninguém. A ninguém é dada a glória do Senhor. E o Senhor me deu, nessa palavra que hoje, culto, né, de intercessão, onde nós devemos, né, interceder, devemos orar, devemos buscar ao Senhor sem cessar. O Senhor tem falado desde o início que eu cheguei um pouco atrasado, o trânsito, né, estava agarrado, mas creio que o Senhor tem um propósito. O inimigo tentou travar, tentou fazer com que nós não chegássemos, mas nós chegamos aqui. E o Senhor tem algo, né, para falar conosco. Então, neste culto de intercessão, tem pecados a qual, amados, nós não devemos orar. Devemos interceder, sim, devemos. Mas infelizmente tem coisas que nós não devemos orar. Não devemos nos colocar na frente da batalha a qual o Senhor não mandou. Devemos interceder, sim, orar, sim. Mas nós temos que pedir direção ao Senhor, porque há coisas que é entre Deus e a pessoa. Não cabe eu e você. É Deus e Ele. Nós vemos em 1 João 5, 16, que nos diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Então há pecado que é para a morte. Qual que é o pecado para a morte? Aquele que não se arrepende, que não quer mudança, que quer viver a vida absolutamente, que não quer nada com o Senhor, que não quer mudança. Aleluia, Deus. Esse é o pecado para a morte. Por quê? Porque eu não quero, eu conheço, eu sei, mas eu não quero. Eu não quero servir. Assim como o povo também de Israel, a qual ali preferia adorar deuses. E o Senhor fala: a minha glória eu não darei em escultura de imagem. E Jeremias 7,16 fala quando o Senhor rejeitou o povo.
A qual falou com Jeremias: não ore, não adianta orar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não orareis por este povo, porque eu não vou escutar. Jeremias 7,16 fala assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazer bolos à rainha dos céus e oferecem libações e outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é de mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? Não, a si mesmos para a confusão dos seus rostos. Eles não estão provocando a ira no Senhor, é a si mesmo, porque estão se afastando do Pai, se afastando de Deus. Então, para este, Jeremias ali, Deus falou: não orareis. Eu queria trazer uma palavra a qual, fosse ali, sobre a intercessão, de você interceder e orar, e o Senhor me deu essa. Muitas das vezes, nós entramos em lutas, em batalhas que não é nossa. E com isso, nós podemos morrer espiritualmente. E com isso, podemos destruir o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, porque estamos entrando numa guerra que não é nossa. Porque temos que querer, a pessoa tem que querer. Tanto que Jesus fala, que quando entrarmos numa casa e não formos bem recebidos, e essa pessoa não quiser, tira a poeira dos seus pés e saia. Porque não quer. Muitos não querem mudança, querem bênção, querem ali o abençoador, não querem um abençoador, querem mudança na sua vida, querem dinheiro, casa, prosperidade, mas não querem um abençoador, não querem abandonar o pecado. E 11 ainda fala mais dessa palavra, continuando em Jeremias 11. No versículo 14 nos fala assim: tu, pois, não orareis por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Meu Deus, aleluia, Senhor. Muita gente fala: Deus não rejeita oração, Deus não vai rejeitar a oração. Quando eu fizer, rejeita se aquele ali estiver fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Se você também estiver fazendo o que é mal perante o Senhor, sua oração não sobe. Isso aí era Deus. Não sobe. Nós temos que levar a palavra assim àquele que necessita. Temos. Nós temos que levar a palavra, levar o amor, levar a paz, mostrar o caminho certo, devemos. Mas a pessoa tem que querer também a mudança. Pode continuar orando, pode continuar intercedendo, Deus vai fazer no momento certo. Não digo para você parar de orar pelo seu filho, porque há pecados, há coisas que o Senhor vai mover, porque é o tempo dele. Mas pergunte para ele: será que eu estou atrapalhando o Senhor a fazer algo? Será que eu estou entrando na sua frente, Senhor? Porque muitas das vezes nós entramos na frente atrapalhando o agir de Deus. Porque Deus tem uma correção e nós não permitimos que o Senhor corrija. Nós vamos lá e entramos na frente. E atrapalhamos o mover do Senhor. O Senhor quer trabalhar, quer corrigir, quer ter um tempo com aquela pessoa, e nós vamos lá e atrapalhamos, tomamos a frente. E aí vem a retaliação. Por quê? Porque estou tomando a frente do Senhor. Aleluia, Deus. Mateus 12, do 38 ao 33 nos fala: portanto vos digo, todo pecado, blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra a palavra do Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazeis a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Glória a Deus, aleluia. Pelo fruto se conhece, a árvore é boa ou má, é a palavra que está dizendo, não sou eu. O pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem aqui, nem no século futuro. Porque nós podemos falar do Filho do Homem, Jesus, mas do Espírito Santo não, porque é o próprio Deus. A blasfêmia contra ele não lhe será perdoada. Nós
Estávamos no lamaçal do pecado e conhecíamos a verdade. E o Senhor nos limpou, nos purificou, nos lavou, nos comprou por sangue precioso, preço árduo. Não foi muito baratinho o preço, não, foi preço de sangue, de dor, de sofrimento. E o que nós fazemos com isso? Nós muitas das vezes não achamos que aquele sofrimento ali foi tão grande. Porque se nós olhássemos bem pelo sofrimento de Jesus, nós mudaríamos nossa atitude na hora. Não íamos querer pecar mais. Porque eu e você não suportariam o que ele passou. Para você hoje estar aqui. Para você ter uma chance de se reconciliar com o Senhor. Aleluia, Deus. Porque a igreja é lugar de reconciliação. É lugar de sarar a ferida. É lugar de cura. De transformação. 2 Pedro 2, no versículo 20 nos fala assim: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojado de lama. Aleluia, Deus. Antes, nós não tínhamos conhecimento. Mas depois que temos conhecimento da palavra, se voltarmos atrás, é como se o cão voltasse ao vômito. É melhor que não tivesse conhecido. Porque agora pecamos consciente. E a maioria das vezes é um pecado de estimação que a gente não consegue abandonar. Infelizmente. E contra esse pecado consciente, não há sacrifício que seja feito. Não vou dizer que nós somos santos, que não pecamos. Nós pecamos todos os momentos, mas nós temos que nos arrepender também a todo momento. Pecado consciente é aquele que você sabe que você está fazendo errado e você fala: ah, não, só mais esse. Só agora, Senhor. É um pecadinho. Porque nós pecamos a maioria das vezes sem saber. Mas muitas das vezes aquele pecado ali de estimação, nós pecamos sabendo o que estamos fazendo. E sendo lavado uma vez, você não pode ser vencido de novo. Porque senão o seu estado será pior do que o primeiro. Não fala assim que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, quando você vai para o Senhor, quando você se reconcilia de novo. Só que quando você também vai para o mundo de novo, abandona o chamado do Senhor, abandona aquilo que o Senhor colocou na sua mão, o seu estado também se torna pior do que quando você conheceu Jesus. Quando você estava lá no lamaçal e veio conhecer Jesus, seu estado vai ser pior. E aí é muito mais difícil você voltar para a presença. É muito mais difícil. Porque você conhece a verdade e a vergonha, ela pega e toma conta. E você acha que não é merecedor mais. Mas o Senhor te diz que Ele está aqui para perdoar. Que Ele ainda está aqui para perdoar, porque haverá um tempo que não haverá mais tempo de perdão, de você voltar a fazer aquilo que Ele te chamou. Vai chegar esse tempo que você não terá mais chance, mas por enquanto a gente tem a chance de voltar, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. 1 João 3, versículo 7 nos fala assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porquanto é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é digno, não é de Deus,
Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amamos uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros, mas não amar o pecado que o outro comete. Deus. Não devemos amar o pecado que comete, mas nós devemos amar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Tiago nos diz, em 1 Tiago 1, 26: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muitas das vezes nós temos que refrear a nossa língua, para que a nossa religião não seja vã, mas seja pura e imaculada para com Deus, visitando os órfãos e as viúvas, aqueles que necessitam, aqueles que estão precisando de um abraço, aqueles que querem, mas não têm força para caminhar. Nós temos que ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes, porque o Senhor, Ele nos diz isso: seja cumpridor da palavra, não somente ouvintes. Em Tiago 5,19 também nos diz assim: irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salva da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você tem que chegar no irmão, Meu Deus. ali com a palavra branda, para poder falar, para que ele venha se converter. Mas se ele não quiser, o segredo também não está nas suas mãos. Mas se ele se converter, você cobre uma multidão de pecados e ainda salva uma alma. Aleluia, Deus. E o céu entra em festa. O Senhor nos diz que nós precisamos buscar aqueles que se encontram perdidos, sim. Mostrar o caminho certo, sim. Para aqueles que precisam. Mas o Senhor também diz para que venhamos nos apartar daqueles que cometem iniquidade, daqueles que querem viver desonradamente. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois quem não nos não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho, fadiga, trabalhando dia e noite, para que não sejamos pesados a nenhum de vós. Aleluia, Deus. Fala para apartar-nos dos que andam desordenadamente. Para quê? Para que a gente não venha andar também desordenadamente. Para que a gente também não venha se desviar. Então ele fala para que a gente venha se apartar. Ele não fala que você não precisa pregar a palavra para aquele que está andando erradamente. Você deve pregar e falar, mas andar não. Porque há momento que a gente tem que apartar, afastar da aparência do mal, porque nos contamina a nossa vida espiritual, nos desvia do caminho do Senhor. Tem lugares que não vão ser permitido que a gente pise. Tem lugares que o Senhor não vai permitir que você vá. Assim como também na vida, a gente Paulo, quando ele foi ali pregar a palavra onde o Senhor, o Espírito Santo não permitiu que eles entrassem. Está em Atos 16, versículo 6, que nos diz assim: e passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Há lugares que você vai ser impedido de anunciar a palavra. Aleluia, Deus. Porque ali é o Senhor que está tratando, o Senhor que está fazendo, então não vai ser permitido você ir. E ali, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Vai ter lugares que o Senhor não vai permitir você ir, não vai permitir você orar. Por quê? Porque está em pecado, está no erro, porque não está andando conforme a palavra do Senhor. Então, por isso que a palavra fala, no início nós vimos, a glória do Senhor não dá a ninguém. Muitas das vezes você vai fazer oração para alguém que está ali servindo a outros deuses, e na hora que for curado vai dar a glória para outros deuses e não para o nosso Senhor. Então, primeiramente, nós temos que o quê? Trazer o Jesus no coração daquela pessoa, para que ela venha se converter, para que ela venha andar nos caminhos do Senhor, para que ela venha reconhecer que é o Senhor que faz. Porque não adianta eu interceder para alguém que vai dar a glória para outro. E a pessoa tem que querer, porque Jesus não chegava e falava assim: seja curado, coxo, seja curado, enxerga ali, cego. Não, você quer ser curado? Ele perguntava se queria. Porque a pessoa tem que querer ser curado, tem que querer ser transformado. Porque se não quiser, de nada adianta. De nada adianta. Aleluia, Deus. Pedro, quando foi preso, tiveram os intercessores dele que ficaram orando, mas ele estava preso por quê? Por causa da palavra de Deus. Não foi por causa de coisas mundanas, foi por causa da palavra de Deus. Então houve ali intercessão por um justo. Então nós precisamos perguntar ao Senhor se é isso que Ele quer que a gente faça, se é para esses que Ele quer que a gente ora. Porque você não sabe como está a vida da pessoa. Às vezes ela está querendo ali uma resposta de um pecado que ela está cometendo, se é para ela continuar pecando ou não. E você vai orar e fala: continue, amado, o Senhor é contigo. E ele está no pecado, está fazendo aquilo que não agrada o Senhor, e você está abençoando o pecado. Por isso devemos pedir sempre o discernimento ao Senhor, para que a gente venha saber para quem a gente está orando, o que Ele está pedindo, para que não venhamos apoiar coisas erradas e trazer sobre nós retaliação. Gálatas 6:1 nos diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Quando nós formos também ali falar algo com alguém que foi surpreendido em alguma coisa, algum delito, algum pecado, nós vamos com mansidão, mas temos que olhar para nós mesmos, para ver como que estão as nossas vestes da nossa vida, se não há brechas, para que aquilo não venha acontecer conosco também. Não entre em guerra que não é sua. Não entre em guerra que não é para você entrar. Aleluia, Deus. Para mim estar encerrando essa mensagem, 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do versículo 20, nos fala quando Josias foi morto. Ele era o rei, só que ele entrou numa batalha que não era para ele ter entrado. Fala assim: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o tempo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Foi da boca de Deus. Neco, ele não era ali cristão,
Ele era pagão, e por ele ser pagão, provavelmente, e por isso, Josias não escutou, mas aqui a palavra fala que saíram da boca de Deus, que era para ele não se intrometer. Não era para ele guerrear, a guerra não era contra ele. Não era para ele entrar. Só que ele foi, ele se disfarçou e continuou, não voltou para trás como ordenou o Senhor, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos tiraram do carro e levaram o segundo carro que tinha e trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E toda Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Então tem guerra que não é para você entrar. Aqui não era para ele ter ido, era para ele ter voltado para trás. Deus usou até um pagão para falar com ele, mas ele não deu ouvido. Muitas das vezes o Senhor, porque você não está escutando, dando ouvido aos profetas, vai usar um pagão, vai usar qualquer pessoa, um ateu, para te falar: não vai, não é para você ir. Só que muitas das vezes, para nossa desobediência, a gente vai, a gente ora para quem não é para orar, a gente vai onde não é para ir, a gente pisa onde não é para pisar. E depois que vem as provas, lutas e retaliações, ainda queremos culpar ao Senhor, sendo que a culpa é nossa, porque não pedimos discernimento e direção ao Senhor. Peça ao Senhor sempre direção. Peça ao Senhor sempre para te mostrar quais são as pessoas que estão necessitando de oração, de intercessão. Não faça as coisas somente com a emoção. Deixa um pouco da razão entrar. Deixa um pouco o Senhor vir e trabalhar em você. Muitas das vezes aquele sentimento não é de você, você está sentindo: não é para me orar. Mas você fala: não, isso é o inimigo que está falando. Não, peça confirmação ao Senhor. Porque muitas das vezes você vai estar intrometendo em algo que é Deus e a pessoa. Porque quando o diabo levanta contra a pessoa, quando o ser humano levanta contra uma pessoa, ali, né, Deus entra, tira, a gente entra com a oração. Mas quando é o Senhor que põe a mão para tratar com aquele que está necessitando ser tratado, somente Deus pode tirar a mão. E somente Ele, porque foi Ele que colocou. E Ele é que tira no tempo certo que aquela pessoa precisa passar por aquele processo. Então que essa noite, essa palavra, ela venha dar frutos em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ela venha falar com você, assim como ela falou comigo. E que nós venhamos ser intercessores, sim. Ser pessoas que oram e que buscam, sim. Mas que pede primeiramente a direção ao Senhor. Para que nós não venhamos acarretar sobre a nossa vida lutas travadas que não são nossas. Amém? Então que o Senhor venha falar mais ao coração dos irmãos, assim como Ele falou ao meu. E eu agradeço ricamente essa oportunidade. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando sua vida missionária de ser. Em nome de Jesus, seu ministério, que ele venha crescer cada dia mais, né, do pastor Josias, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada vida, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Glória a Deus. Ora, perceba, né? Mas quando você orar, interceder e Deus começar a tratar, não peça a Deus para ter misericórdia, né? Deixa Ele trabalhar. Vou estar nos avisos, né? Sexta-feira nós temos culto de ensino, domingo culto da família. E já chamando o pastor Sebastião para estar encerrando, em nome de Jesus, amém?